Então fala você que se conecta mais uma vez comigo aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari, vamos falar de Vasco, mas antes se inscreve no canal, deixa aí o seu like e acione o sino das notificações. Galera, sabemos que ontem a derrota doeu para Ponte Preta, né? Uma derrota ruim demais para o Vasco nesse retorno do Campeonato Brasileiro, mais uma derrota no retorno, né? O Vasco foi tão bem no primeiro turno, perdeu praticamente toda a gordura, né, que criou no retorno e tal, no primeiro turno e tudo mais. Esse ponto, eu queria chamar a atenção aqui para algumas questões, tá? Esse ponto, a diretoria do Vasco errou. Apostou no Maurício Souza lá atrás, apostou errado. Isso é um fruto do passado do Vasco, né? Foi perdendo, esperou, e aí deu no que deu. O Vasco sobe, o Vasco sobe. Essa dúvida eu não tenho, né? O Vasco tem time para continuar ganhando os jogos. Agora, o técnico, temos que falar a verdade. O técnico Emílio Faro ontem fez escolhas erradas. Deixar Gabriel Peck e Edmar em campo pela madrugada. Barrar o Figueiredo, não concordo. Paulo Vitor, lateral recém-chegado, testa no lugar do Edmar. O cara não funciona na lateral esquerda. O cara não funciona, não dá profundidade, não chega na linha de fundo, não faz cruzamentos, não acerta os cruzamentos quando chega. Então, assim, uma coisa é uma coisa, outra. Não tem que ficar aqui passando pano, não. Se errar, nós vamos cobrar, nós vamos falar. Agora, ponto positivo. O Marlon Gomes mostrou que se tiver sequência de jogo, preciso de uma sequência. Assim como foi o Andrei Santos, tem vaga no time. Tem vaga nesse time do Vasco. Agora, não sei, atua como ponta o Marlon. Ele joga como ponta. Muitas das vezes consegue carregar a bola, passada larga, tem uma velocidade incrível. Muito bem no jogo de ontem. Sabe, então são questões assim que precisam ser corrigidas para ontem no time do Vasco. Tá? O técnico Emílio Faro errou nas escolhas e tudo mais. Tudo isso eu concordo. Beleza, esse é o primeiro ponto. Agora o segundo ponto. O que eu discordo demais. Eu tô vendo supostos vascaínos torcendo contra a instituição porque a SAF foi aprovada. Eu vou dar um conselho para eles. Pula um muro, torce para o rival, torce para a China, torce lá para o Figueirense, mas desaparecem do Vasco. Já que vocês estão torcendo contra o Vasco, não precisam assistir jogos do Vasco, não precisam secar o Vasco, não precisam marcar as pessoas, porque o Vasco não precisa de vocês. O Vasco precisa desses torcedores que estão indo aos jogos, que estão comparecendo, que estão empurrando esse time de volta para a Série A. E o projeto do Vasco com a 777 vai dar certo. Já deu certo. Nós estamos passando por dia maus, sim. Dias, né, no plural, maus. Mas vai passar. Não há mal que dure para sempre. Sempre repito isso aqui. Tá? Então, assim, torcedor e torcedora vascaína. Perdemos um jogo, sabe? Perdemos um jogo, mas a guerra ainda não. A guerra continua. Temos um segundo turno para trabalhar. Próximo jogo em São Januário. Vamos continuar acreditando. Os ingressos já estão esgotados para o próximo jogo e nós vamos conseguir subir. Isso aí, vou repetir, não tenho essa dúvida. Sabe? Terceiro ponto agora. A briga ontem em Campinas. Gente, entre as torcidas. Prefeitura de São Paulo, sei lá, de Campinas, o governo de São Paulo, a administração da Ponte Preta, alguém tem que pagar aquele pato. Porque se isso tivesse acontecido em São Januário, olha, o Vasco hoje acordaria punido, São Januário interditado e o escambau a 4. Tá? Cadê o policiamento? Chegaram depois que a briga que o pau cantou. É uma brincadeira isso, cara. Sabe, uma brincadeira, uma vergonha no cenário nacional que aconteceu ontem nas arquibancadas do estádio Moisés Lucarelli. Os jogadores do Vasco chegaram antes dos jogadores da Ponte Preta, depois chegaram lá para apartar a briga, cara. Fazendo papel da segurança, pedindo ali para os torcedores se acalmarem. O que é isso, pô? São situações realmente que
que o torcedor vascaíno e que o torcedor brasileiro que acompanha futebol, que gosta de futebol, não vai entender. Porque a falta de segurança ficou muito clara ontem no estádio Moisés Lucarelli. Vocês receberam o Vasco, um clube gigante. Não existe santo nessa história. Mas a segurança pública tem que se fazer presente. Tá errado. A administração da Ponte Preta, quero saber qual vai ser a medida da CBF contra a Ponte Preta. Tá? Que é dona do estádio. Tá? Eduardo, por que você está cobrando isso? Porque se fosse em São Januário, eu vou repetir aqui. Meu amigo, o pau ia cantar contra a nossa instituição. Não tenha dúvida. Bom, gente, com esses resultados de ontem, sabe? Infelizmente o Vasco permaneceu ali na quarta colocação da Série B, a 6 pontos agora do Londrina, que é o quinto colocado, né? E o Vasco vive dois extremos. O Vasco tem 39 pontos, o Bahia tem 40 pontos e o Grêmio venceu ontem, foi a 43. O Vasco vencendo o próximo jogo contra a equipe da Tombense, 11 horas, no próximo final de semana, o Vasco pode abrir, 9 pontos para o quinto colocado, né, aqui, que é o Londrina, né? Mas se o Vasco, enfim, não deve perder para Tombense e tudo mais, mas se perder, o Vasco pode ficar a 3 pontos. Ou seja, aquela gordura que vou repetir aqui, que o Vasco construiu, pode cair por terra. Sabe, hoje, na primeira colocação, Cruzeiro com 52 pontos, Cruzeiro cada vez mais classificado para Série A do Campeonato Brasileiro. O Grêmio foi a 43 pontos, Bahia 40 pontos e o Vasco 39 pontos. Bahia também perdeu ontem. Para a sorte do Vasco, Bahia poderia abrir 2 pontos a mais aqui, 3 pontos a mais que o Vasco também. Então a derrota do Bahia acabou ajudando o Vasco também a permanecer ali nas primeiras colocações da Série A. É claro que eu só quero subir. Eu disse aqui que eu não comemoro acesso, não quero título de Série B, sabe? Eu quero apenas que o Vasco saia desse momento difícil. E, enfim. Outra cena. Ontem nós tivemos, num contra-ataque do Vasco, falando mais um pouquinho do jogo, 4 jogadores do Vasco, vou botar na telinha aí para você, olha só, 4 jogadores do Vasco contra 2 da Ponte Preta. O Raniel muito lento, sabe? Na hora de matar o jogo, o Vasco perdeu muitos gols, começou perdendo gol com o Gabriel Peck, perdendo gols com o próprio Raniel. O Vasco tem que aproveitar melhor as oportunidades, ou então começar a fazer mudanças, Emílio Faro. Sabe? Tinha o Egnaldo no banco, tinha jogadores no banco. Sinceramente, entra com um time diferente, faz o diferente, sai da casinha. Sabe? Tentou, Emílio Faro sofreu a primeira derrota comandando o Vasco, mas tá ruim, tá feio. O time já é limitado. Se ficar inventando, piora a situação. Faz o óbvio, sabe? O Alex Teixeira é muito titular nesse time. O Nenê provou que faz muita falta, né? Nesse time do Vasco. O Nenê faz falta demais. Yuri Lara, a mesma coisa, sabe? Então, gente, é acreditar. Daqui a pouco eu trago notícias do Vasco. Eu sei que aqui é mais um vídeo de desabafo, um vídeo de conversa e também para expressar opinião. Sabe? Porque não foi, a escalação não foi boa. Então tem que colocar opinião, não tem que ficar passando paninho, rebolando, porque... Não, tá errado. Sabe? Errou na escalação. E tem que acertar. É assim que eu penso. Sabe? Ninguém aqui nós somos Vasco. Tá? Nós somos Vasco. E quando o Vasco perde, o Vascaíno acorda mais vascaíno ainda. Né? O torcedor vascaíno fala, tô bolado da vida, mas eu amo esse clube. Eu respeito esse clube. É assim que o torcedor vascaíno faz. Acorda. Tá certo? Então, daqui a pouco mais vídeo, se inscreve aí, deixe o seu like, é muito importante a sua participação aqui no canal, beleza? Um beijo no coração de todos, eu sou Eduardo Ferrari. Gente, mais uma vez, hein? Vamos compartilhar os vídeos do canal e confirma a sua inscrição, beleza? Quase chegando a 56 mil inscritos aqui no canal. Um beijo no coração de todos. Saudações vascaínas.